ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada. Olá, paz e alegria! Hoje é dia 18 de agosto e nós vamos conhecer um pouquinho da história de São José de Cupertino, o Frei Burro, como ele dizia. É verdade, ele mesmo se dizia, né? O Frei Burro. Porque, carente de uma grande capacidade intelectual, ele era cheio da luz sobrenatural do Senhor. Então, esse homem que era considerado menos por todos, mas grande diante de Deus, veio ao mundo em 1603, na aldeia de Cupertino, na Itália. Seu pai era um pobre carpinteiro que morreu antes dele nascer, deixou sua mãe viúva, né, sua esposa viúva, com 6 filhos e uma profunda pobreza, com muitas dívidas. Foi despejada da casa onde morava e o pobre José nasceu numa manjedoura, como Jesus. Então, já nasceu, né, de uma forma especial, de uma maneira pobre e numa manjedoura, como Jesus nasceu. Mas a sua mãe, mesmo diante de todas as dificuldades, vai colocá-lo numa escola e ele vai caminhar nessa busca do Senhor, porque o seu grande desejo era ser sacerdote. Mas o que acontece? Aos 8 anos de idade, ele teve o seu primeiro êxtase. Ele saía de si. Quando ele começava a rezar, louvar ao Senhor, ele saía de si. E aí, o que ele estivesse segurando, caía. Então, se ele estivesse segurando um prato, caía o prato. E isso vai acontecer ao longo de toda a sua vida. E quando teve o seu primeiro êxtase, né, na escola, ele, né, em oração, ficou em êxtase, os seus colegas vão dar a ele o nome de boca aberta, que significa boca aberta, porque ele ficava de boca aberta. E aí ele começa, né, a trabalhar, e aí não vai dando certo em nada. Por quê? Porque quando ele começava o seu êxtase, o que ele tinha na mão caía, o que ele estava fazendo ele deixava de fazer. Então ele começa como aprendiz de sapateiro, mas não dá certo. E aí ele vai pedir para ser admitido no convento dos capuchinhos. Foi recusado porque ele era muito ignorante, ele não tinha um grande conhecimento, ele tinha uma dificuldade de aprendizagem. E aí, depois disso, ele vai, né, pedindo e tal, e consegue entrar como irmão leigo. Tentam, né, nos diversos ofícios lá no convento, mas não deixava, né? Ele quebrava a louça, ele deixava os animais fugirem, ele deixava molhar demais as plantas, porque nos êxtases, nos momentos de muita intimidade com Deus, tudo que ele estava fazendo, ele deixava de fazer. E aí ele foi para a casa de um tio, mas também na casa do tio não conseguiu ficar. O tio disse que ele era completamente inútil. E depois de muitas desventuras, até que ele chega de volta para a casa da mãe, e a mãe consegue com um amigo, né, um conhecido, um parente, que ele fosse aceito como irmão leigo para ajudar nos trabalhos do estábulo do convento. E ali mesmo nascendo distraído, desastrado, humilhado, mas a sua humildade, seu espírito de oração, sua penitência foi cativando, e depois os freis, por unanimidade, vão aceitá-lo como religioso. Mas o sonho dele era ser padre. E aí, como é que faz, né? Então, a sua piedade, sua austeridade, a obediência, tudo isso vai cativando, né? E o seu desejo de ser sacerdote, muito grande, mas a dificuldade que ele tinha de aprender. Mas aí ele começa. As duras penas passa pela filosofia. E na hora do exame ele ficava tão inseguro, mas Deus, na sua providência, vinha sempre em seu auxílio. E ele dizia, né, na hora da prova, prova oral, tenha paciência. E foi passando. Aí chegou, né, numa das provas mais importantes já lá de teologia, e o examinador disse: vou abrir ao esmo o evangelho e você vai falar para mim, você vai explanar para mim sobre aquilo que eu vou falar. Ele, abriu, e qual foi a palavra? Bendito é o fruto do teu ventre. Era a única
era o único texto bíblico que ele sabia explanar, assim, por horas. Então, a providência divina que se manifestou. Mas mais ainda, né? Teve a última prova, a prova definitiva. Todos os seminaristas estavam, né? E vieram os examinadores de fora para poder. E aí foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro, foi o quarto, até o 10º. Quando chegou no 10º, os examinadores falaram assim: olha, esse grupo é perfeito. Todos estão muito bem. Não vou precisar ouvir os outros não, porque eu já vi que esse grupo tá todo mundo muito bem preparado. O José de Cupertino era o 11º. Então, ele passou na cola dos outros. Por isso, ele é o santo padroeiro dos estudantes, mas principalmente dos estudantes que têm certas dificuldades para aprender e na época dos exames. Então, quando você for fazer uma prova, se você não está se sentindo muito seguro, São José de Cupertino é o santo para você pedir a intercessão. Então ele vai ser ordenado sacerdote em 1628 e vai continuar com essas grandes dificuldades para pregar, para ensinar. Mas em compensação, ganhava todo mundo por meio da sua oração, da penitência e principalmente do seu grande exemplo de vida. E aí, ele, como se dizia, né, o frei burro, mas a divina providência agia tanto nele que um dia falaram: escutei-o discorrer tão profundamente sobre os mistérios da teologia que não conheço um teólogo como ele. Então Deus vai se manifestando de forma espetacular na vida de São José de Cupertino. Mas os êxtases continuam, às vezes ele estava rezando e começava a levitar, às vezes ele estava celebrando a missa. Então, os seus superiores proibiram que ele celebrasse a missa publicamente, né, porque causava meio escândalo. De repente o padre estava lá em êxtase, e aí sofreu algumas perseguições, e inclusive, né, da Santa Inquisição, porque acharam que ele estava fingindo, até que, né, e passou todas essas humilhações, essas perseguições, essas investigações, e de tudo ele ia sendo, né, inocentado. E uma coisa que ele fazia, né, ele tinha uma visão muito bonita, assim, das pessoas. Quando uma pessoa chegava perto dele, se a pessoa tivesse um pecado muito grave, ele dizia: está cheirando mal, vai se lavar. E aí, depois de uma boa confissão, ele sentia o aroma, o perfume agradável naquela pessoa. Então, essa vida de contemplação fazia com que ele tivesse essa visão, né, de Deus das pessoas. Então, esse irmão burro, que de burro, né, não tinha nada, e vai caminhando dessa forma. Então, ele vai ser colocado em Assis e depois vai ser transferido por ordem do Santo Ofício. E aí os irmãos chegam pro Papa e falam: por que vão tirar o José lá de Assis? E qual foi a resposta do Papa? Assis já tem São Francisco, não precisa de outro santo, né? Então, comparando a santidade do José de Cupertino ao próprio fundador dos franciscanos, São Francisco de Assis. E aí ele vai ser enviado para Ósio, e lá ele vai morrer aos 60 anos. Então, São José de Cupertino é esse grande santo, onde Deus realizou maravilhas e prodígios através da sua humildade, do seu carinho, do seu amor por Jesus. Protetor dos estudantes, né? Aquele que ensina que com humildade, com amor, a gente caminha nessa vida. Então, hoje, qualquer que seja a sua dificuldade, Deus é maior do que sua dificuldade. São José de Cupertino, rogai por nós.